Poluição. Quando essa palavra vem à mente, o que você imagina? Talvez gases tóxicos sendo liberados no ar, lixo espalhado pelos oceanos ou animais debilitados devido a resíduos nocivos. No entanto, existe um outro tipo de poluente à espreita em nossa sociedade. Um poluente invisível que encontramos diariamente. A informação. Ela está presente em nossos celulares, televisores, mensagens de texto e e-mails, integrada aos dispositivos que carregamos no pulso ou encontramos nas filas de supermercado. Na nossa sociedade moderna, escapar da enxurrada constante de informações é impossível. Mas será que estamos prontos para lidar com isso? Em uma carta publicada em 2024 na revista Nature, especialistas em comportamento humano propuseram que tratássemos essa sobrecarga informacional como se fosse uma forma de poluição ambiental. Embora ela não contamine diretamente nossa água potável, afeta nossas mentes de maneira contínua e profunda. O fluxo interminável de mídia e conteúdo impacta todas as áreas da nossa sociedade. Mas será que conseguimos absorver essa quantidade de dados e conhecimento sem sobrecarregar nossa capacidade mental? O cérebro, o órgão mais complexo do corpo, controla funções vitais como a respiração e os batimentos cardíacos, além de coordenar os movimentos que nos permitem andar, dançar ou abraçar alguém. Ele também é responsável pela formação de memórias e pela criação de sentimentos, possibilitando que ajustemos nosso comportamento de acordo com as circunstâncias ao nosso redor. Contudo, o cérebro tem um limite. Quando ultrapassamos a quantidade de informações que ele pode processar, sentimos como se estivesse cheio até o topo e prestes a congelar, incapaz de desempenhar suas funções mais básicas que nos ajudam a atravessar o dia. Quando chegamos a esse ponto de paralisia, já não conseguimos processar ou agir sobre os dados que consumimos. Se essa sensação lhe parece familiar, você não está sozinho. Muitos de nós começamos o dia com o firme propósito de sermos produtivos, mas rapidamente caímos na armadilha das redes sociais, perdendo horas em um interminável labirinto de vídeos. De repente, olhamos para o relógio e já são 17 horas, sem termos realizado o que planejávamos. E isso nos frustra. A dependência de rápidas doses de dopamina, proporcionadas por esse fluxo infinito de informações, nos impede de manter o foco. Mas isso não significa que algo esteja errado com você. Segundo o projeto de estatísticas em tempo real, em janeiro de 2023, existiam quase 2 bilhões de sites na internet, e diariamente eram enviados 1.175.000 tweets e compartilhados 30 bilhões de conteúdos no Facebook. Com tanta informação disponível, como não se distrair? Se tentássemos processar todos esses dados, seria equivalente a assistir centenas de bilhões de filmes de uma só vez. Claro, a tecnologia tem seu valor. Ela nos permite procurar receitas saudáveis, descobrir se uma dor de cabeça é algo trivial ou sinal de um problema maior, trabalhar com mais eficiência e manter contato com pessoas que, de outra forma, perderíamos. Contudo, a tecnologia moderna também nos aprisiona na quantidade de informação que conseguimos consumir. Sempre existe uma resposta perfeita para cada questão. Só precisamos encontrá-la. E quando não conseguimos, sentimos que falhamos, seja com nós mesmos, seja com nossos chefes ou com aqueles que amamos. A Associação Americana de Psicologia define a sobrecarga de informação como o estado em que a quantidade de dados recebidos excede a capacidade de processamento de uma pessoa, resultando em ansiedade, tomada de decisões precária e outras consequências negativas. Com a internet sempre à mão, combinada com telas e redes sociais nos bombardeando a cada instante, o acesso a informações é praticamente instantâneo. Portanto, atingir esse limite de capacidade é uma realidade provável para muitos de nós. Pense em algum momento em que você teve que processar tanta coisa que parecia que seu cérebro estava prestes a explodir. Talvez fosse uma pesquisa para um projeto de trabalho, uma maratona de um programa de TV viciante, ou até mesmo uma imersão acidental em conteúdos sobre apicultura no TikTok. É uma sensação exaustiva, e depois de tanta sobrecarga mental,
dificilmente nos sentimos preparados para tomar grandes decisões. Muitas vezes, esse estado nos deixa insatisfeitos com nós mesmos, desmotivados para socializar ou pessimistas em relação à vida. Somos consumidos por informações que nem sempre são necessárias. Os impactos da sobrecarga de informações na saúde mental são severos e preocupantes. Em uma reunião de 2022, cientistas, financiados por uma bolsa da União Europeia para Colaboração Internacional, se reuniram para discutir essa questão. Eles compararam a sobrecarga informacional com outras mudanças históricas que moldaram a sociedade e concluíram que ela vem corroendo a saúde emocional, afetando negativamente o desempenho e a satisfação no trabalho, além de influenciar as ações de indivíduos, grupos e comunidades inteiras. Com base nisso, os especialistas pediram mais estudos para compreender profundamente como a sobrecarga de informações afeta nosso cotidiano e para buscar soluções abrangentes, tanto em nível pessoal quanto social. Existem diversos graus de sobrecarga informacional. Em nível individual, por exemplo, alguém que queira melhorar sua forma física pode seguir várias contas de fitness nas redes sociais. Antes que perceba, estará sobrecarregado por dezenas de dietas diferentes e incontáveis filosofias de treino, além de ser bombardeado por imagens de corpos que nem remotamente se parecem com o seu. Em um contexto de grupo, uma equipe corporativa que tenta resolver um problema pode se ver afogada em informações contraditórias, impossibilitando qualquer conclusão sólida ao final do dia. Isso ocorre porque, ao buscar diversas fontes, os dados coletados frequentemente se opõem, tornando difícil identificar uma direção clara. Além disso, quando ficamos sobrecarregados com tantas informações, nossas interações, tanto individuais quanto em grupo, acabam afetando a sociedade e a comunidade ao nosso redor. A sobrecarga de informações na era digital é uma das formas mais comuns e atuais desse problema. A tecnologia digital, sem dúvida, desempenha um papel indispensável em nossas vidas, e o relatório de 2022 revelou que, em média, os adultos passam mais de 13 horas por dia conectados a dispositivos. Claro, essa conexão constante facilita a vida em muitos aspectos, mas também traz muitos problemas. Depois de um uso excessivo da tecnologia, é comum nos sentirmos ansiosos e estressados, especialmente quando tentamos absorver grandes volumes de dados enquanto realizamos outras tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando navegamos nas redes sociais enquanto assistimos a um documentário sobre crimes reais, nosso corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, esse estado de sobrecarga cognitiva faz com que a adrenalina também seja liberada. E tanto o cortisol quanto a adrenalina são hormônios diretamente associados à resposta de luta ou fuga do corpo. É esmagador sentir a necessidade constante de processar cada detalhe. E quando nossos cérebros simplesmente não conseguem, acabamos em um estado mental instável. Nessa condição, fica difícil discernir o que realmente importa. Quando nos encontramos agitados, tomados pela ansiedade, confusão, tensão e inquietação, acabamos tomando decisões ruins. Isso acontece porque cada decisão, por menor que seja, exige uma certa quantidade de energia mental. Se você passou 1 hora consumindo notícias alarmantes no celular, sua frequência cardíaca provavelmente estará elevada, e seu corpo inquieto a cada nova atualização ou vídeo que decide assistir. Essas pequenas decisões, uma após a outra, consomem energia. Quando finalmente paramos de rolar a tela, já fizemos dezenas, se não centenas de microdecisões que desgastam nossa capacidade de escolher com clareza. Então, se nesse momento seu parceiro lhe faz uma pergunta aparentemente simples, como o que preparar para o jantar, você já esgotou sua energia mental para tomar qualquer decisão adicional. O resultado? Você surta, se sente estressado ou até irritado com uma questão trivial. Mas o problema nunca foi o jantar. O verdadeiro problema é que seu cérebro estava tão saturado que não conseguia funcionar bem, nem nas situações mais simples. Agora imagine se a pergunta fosse algo mais sério,
como a compra de uma casa, uma questão médica ou uma decisão financeira. Depois de uma sobrecarga informacional, as chances de agir de forma impulsiva ou tomada pela irritação são muito maiores. Para adultos com TDAH, essa paralisia mental é ainda mais intensa, pois a dificuldade de se concentrar e tomar decisões pode afetar drasticamente sua confiança, tanto no trabalho quanto em casa. Nossa sociedade valoriza a multitarefa, algo que os indivíduos com TDAH geralmente encontram grande dificuldade para gerenciar. Assim, quando não conseguem atender às expectativas pessoais ou profissionais, a depressão e o burnout podem se instalar. Esses problemas de saúde mental também são agravados pela falta de sono. Quem nunca se viu rolando o feed ou assistindo a vídeos no YouTube na cama, apenas para se sentir ainda mais desperto? A luz azul emitida pelas telas interfere nos ritmos naturais do sono, comprometendo a qualidade e a duração do descanso. A interação constante com dispositivos eletrônicos não apenas interrompe o sono, mas também mantém a mente hiperestimulada com todas as informações girando em nossas cabeças, impedindo um relaxamento adequado. O ciclo de sono interrompido afeta nossa saúde física e prejudica as funções mentais. A fadiga aumenta o estresse, dificulta a regulação das emoções e afeta nosso humor de forma significativa, eventualmente nos lançando em um ciclo contínuo de agitação e inquietação. E tudo isso muitas vezes resulta diretamente da sobrecarga informacional. Quando acordados, temos dificuldades em focar, pois somos constantemente bombardeados por inúmeras fontes de distração, dividindo nossa atenção e tornando a concentração em uma única tarefa um verdadeiro desafio. Isso afeta nossa capacidade de nos concentrarmos no que realmente importa, já que sempre há algo mais ocupando a nossa mente. Nós nos acostumamos tanto a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que essa tendência de multitarefa se tornou quase instintiva, mesmo quando não é necessária. Isso resulta em uma diminuição na sensação de realização, pois leva mais tempo para concluirmos as tarefas que nos propomos. Com isso, nos percebemos como menos capazes ou até mesmo inadequados, já que não operamos com a mesma eficiência de antes, ou como gostaríamos. Essa fragmentação constante da atenção restringe nossas capacidades intelectuais, diminuindo nossa produtividade e tornando até mesmo atividades rotineiras um verdadeiro desafio. Pense naquela manhã em que você acordou com uma notícia importante e, em minutos, checou seu telefone, viu um aplicativo de notícias, navegou pelas redes sociais e ligou a TV. Em questão de meia hora, seu cérebro já processou uma enxurrada de informações, deixando você sem energia mental para lidar com o que vem a seguir. Vestir-se, passear com o cachorro ou tomar café. De repente, tarefas simples parecem montanhas impossíveis de escalar, pois a maior parte da sua capacidade cognitiva já foi consumida pelas notícias. Manter-se informado é essencial, mas é igualmente importante reconhecer os limites do cérebro na hora de absorver dados. Entender esses limites é a chave para manter um equilíbrio e evitar a exaustão mental. O tipo de maratona informativa a que nos submetemos também afeta negativamente a memória. Segundo o professor Anthony Wagner, da Universidade de Stanford, não há uma correlação positiva entre nossa memória de trabalho e a habilidade de multitarefa. Ao contrário do que pensamos, ser bom em alternar entre várias tarefas simultâneas pode, na verdade, prejudicar nossa capacidade de prestar atenção plena a uma atividade e executá-la com eficácia. O custo de troca, como é chamado o preço que pagamos pela multitarefa, é o tempo gasto para redirecionar nossa atenção de uma tarefa para outra. Esses momentos de transição podem parecer ínfimos, apenas frações de segundos, mas ao longo do tempo, somam-se e, segundo a American Psychological Association, podem consumir até 40% do tempo produtivo de uma pessoa. Um dos impactos mais comuns da sobrecarga de informações é o estrago que ela causa em nossa autoestima. As redes sociais, em particular, tornam-se um campo fértil para comparações constantes, levando a sérios problemas de autoconfiança e dúvidas. Somos expostos aos momentos de destaque da vida dos outros, o que pode alimentar sentimentos de inadequação.
Essa percepção distorcida da realidade cria inveja e insatisfação com nossa própria vida. E logo, esse senso diminuído de identidade passa a permear todas as áreas, afetando nossos relacionamentos, comportamentos e a forma como enxergamos o mundo. Não se trata apenas do nosso cérebro entrando em colapso com o excesso de dados, mas também do tipo de informação que permitimos ocupar nosso precioso espaço mental. Chegamos a um ponto onde, por conta daquilo que consumimos online, sentimos que deveríamos viver de forma completamente diferente, com outros objetivos e experiências. Essas dúvidas constantes andam lado a lado com outro perigo inerente à sobrecarga de informações: nossa obsessão por quantificar tudo. Ao longo da história, os humanos sempre buscaram sistemas de medição para dar sentido ao mundo. Desde os antigos egípcios que usavam o côvado para medir as pirâmides, até os sistemas modernos de unidades como quilos e metros, quantificar as coisas se tornou parte de nossa natureza. No entanto, existe um limite para o que pode ser medido. Não é possível quantificar sentimentos como amizade, amor, ambição ou imaginação, que no final das contas são os aspectos mais importantes para nós. No ambiente de trabalho, somos regidos por métricas de produtividade, eficiência e tempo, deixando de lado fatores intangíveis, como a sensação de comunidade e a inspiração, que podem ter impactos significativos. Essa mentalidade de medição excessiva tem raízes na Revolução Industrial, quando a obsessão por otimizar tudo transformou o trabalho em uma linha de montagem, onde cada elemento é tratado como um recurso a ser maximizado, e não como uma experiência humana a ser vivida. Os avanços científicos nos proporcionaram ferramentas poderosas para estudar o mundo, coletar dados e criar processos replicáveis que evoluem com o tempo. A partir dessa capacidade, começamos a manipular a natureza de formas que antes eram impensáveis, desde regular a temperatura em nossas casas com um simples toque, até a modificação de genes em laboratório. Esse desejo por controle e quantificação se estendeu para quase todos os aspectos da vida, e a coleta de dados se tornou uma forma de domar a realidade e ajustá-la às nossas expectativas. No entanto, a vida é caótica e repleta de incertezas, e tentar encapsulá-la em números pode nos levar a perder de vista o que realmente importa. Segundo o Instituto Nacional de Saúde, aproximadamente 20% dos americanos usam dispositivos vestíveis para monitorar sua condição física. Mas será que realmente estamos nos beneficiando desse monitoramento constante? Os rastreadores de atividades nos fornecem informações que, à primeira vista, parecem valiosas para nos ajudar a entender nossos padrões e hábitos. A promessa é que, ao tomar consciência de nossa movimentação diária, possamos ajustar nossos comportamentos e alcançar objetivos de saúde e bem-estar. Ver que nossa caminhada matinal foi, na verdade, apenas metade do percurso planejado pode nos ajudar a buscar mais disciplina e consistência, incentivando-nos a alcançar uma vida mais ativa e responsável. Contudo, essa mesma busca pela quantificação pode sair do controle e se tornar prejudicial. O conceito de Quantified Self, popularizado em 2007, encoraja o autoconhecimento por meio de dados. Mas somos realmente mensuráveis? Rastrear tudo, desde calorias até a frequência cardíaca, é sinônimo de evolução pessoal ou apenas uma ilusão de controle? A obsessão por dados pode gerar uma falsa sensação de segurança, criando a ilusão de que estamos no controle completo do nosso bem-estar. Porém, a busca constante por validação externa e reconhecimento dos outros, muitas vezes, substitui o que deveria ser um processo de autovalidação. Para muitos praticantes de exercícios, o monitoramento pode rapidamente se transformar em um ciclo de comparação e frustração, principalmente quando nos comparamos com os números alheios. Em um estudo de 2023 publicado no Journal of Medical Internet Research, manipulou-se secretamente os dados dos Apple Watches dos participantes, mostrando uma contagem de passos reduzida. Aqueles que acreditaram estar ficando para trás demonstraram aumento na pressão arterial e queda na autoestima, ilustrando como a percepção de desempenho pode influenciar diretamente a saúde física e mental. Além disso,
Esses dispositivos podem reforçar comportamentos obsessivos e perfeccionistas. Pessoas com histórico de transtornos alimentares ou que se exercitam excessivamente são especialmente vulneráveis aos efeitos negativos do monitoramento constante. Até mesmo atletas profissionais para os quais os dados são ferramentas úteis para a otimização de desempenho podem cair na armadilha da sobrecarga de informações. A ortossonia, obsessão pela qualidade do sono ideal, exemplifica essa tendência. Quando passamos a monitorar nossa qualidade de sono por métricas objetivas, como gráficos e contagens de horas, em vez de baseá-la em como nos sentimos no dia seguinte, podemos acabar mais ansiosos e dormindo ainda menos. Paradoxalmente, para aqueles que tentam otimizar seu sono em busca de maior desempenho esportivo, o monitoramento pode ser contraproducente, levando a uma performance pior. A preocupação constante em acertar os números do sono pode gerar ainda mais estresse e contribuir para noites mal dormidas. Esse tipo de fixação pode se tornar tão intensa que, em situações onde o dispositivo de rastreamento não está disponível, seja por ter perdido a carga ou por ter sido esquecido em casa, muitas pessoas se sentem ansiosas e frustradas. A ausência do dispositivo levanta a dúvida: se a atividade física não foi monitorada, será que ela realmente valeu a pena? Claro que sim. A verdadeira essência de viver uma vida saudável vai muito além dos números que registramos em um aplicativo ou dispositivo. É importante lembrar que o bem-estar não pode ser reduzido a métricas e gráficos. Afinal, são as experiências, o sentimento de vitalidade e o prazer em se movimentar que realmente definem o que significa ser saudável. Quando rastreamos nossa vida em busca de métricas, podemos perder de vista a verdadeira essência das atividades que realizamos. Um estilo de vida saudável vai muito além de atingir uma meta arbitrária, como os famosos 10.000 passos diários, cuja origem remonta a uma campanha de marketing japonesa de 1965 para promover um pedômetro. Embora seja um objetivo amplamente divulgado, sua base científica é limitada, servindo mais como um símbolo do que como um padrão universalmente válido. Mesmo assim, pesquisas revelam que aqueles que buscam atingir essa meta relatam menor incidência de depressão, estresse e ansiedade. Portanto, os rastreadores podem ser uma ferramenta útil para muitos, mas não devem se tornar o único motivador para a prática de atividades físicas. O prazer, a saúde mental, os laços sociais e a conexão com a natureza são elementos que não podem ser substituídos por números em um aplicativo. A questão do acesso digital não se limita ao rastreamento de atividades, mas também se estende à exclusão digital, que representa a distância entre aqueles que possuem acesso à internet de alta qualidade e os que não têm essa vantagem. A internet é a chave para muitas oportunidades na sociedade moderna, funcionando como porta de entrada para serviços essenciais, educação e economia. No entanto, mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos ainda carecem de acesso adequado à banda larga, e na União Europeia, cerca de 11 milhões enfrentam o mesmo problema. Em países em desenvolvimento, a situação é ainda mais crítica, com cerca de 70% da população na África do Sul e na Índia lutando para se conectar. Essas disparidades refletem-se em vários aspectos da vida, com divisões que variam conforme a localização geográfica, status socioeconômico, idade e nível educacional. Aqueles que têm acesso e conhecimento digital usufruem de vantagens em educação, oportunidades de trabalho e negócios, enquanto aqueles sem acesso são marginalizados, perdendo oportunidades essenciais. Não se trata apenas de um problema econômico ou geográfico, mas também geracional. As populações mais velhas frequentemente enfrentam dificuldades para acompanhar o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas. Essa divisão digital também impõe barreiras ao aprendizado, já que alunos sem acesso à internet ou dispositivos tecnológicos enfrentam dificuldades para acompanhar o ensino remoto. Especialmente evidente durante a pandemia de Covid-19, a crise de saúde global destacou a desigualdade digital na educação. A Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos revelou que 1/4 dos estudantes norte-americanos
não tinha acesso adequado ao ensino remoto no início da pandemia. Com o ensino e o trabalho se movendo cada vez mais para o ambiente online, os estudantes que não conseguem acompanhar ficam para trás, perpetuando um ciclo de desigualdade. Essa exclusão digital afeta diretamente o mercado de trabalho, onde a maioria das vagas são anunciadas online e exigem habilidades tecnológicas. Sem essas competências ou meios para procurar emprego, muitas pessoas acabam excluídas das oportunidades de trabalho, agravando as disparidades socioeconômicas. Na área da saúde, a internet se tornou crucial com a crescente popularidade da telemedicina, acelerada pela pandemia. Consultas médicas que antes exigiam deslocamento para o consultório passaram a ocorrer online, oferecendo comodidade e redução de custos para os sistemas de saúde. Porém, pacientes com acesso limitado à internet ou com baixa alfabetização digital enfrentam obstáculos significativos para utilizar esses serviços, dificultando o gerenciamento de condições crônicas e o acesso a cuidados preventivos. Além disso, em comunidades onde a conectividade é escassa, os serviços de saúde presenciais também estão em declínio devido a cortes de custos, exacerbando as barreiras ao atendimento. Em resumo, a exclusão digital é uma questão crítica, pois limita o acesso a serviços essenciais e oportunidades que podem transformar vidas. Nos Estados Unidos, como em muitas outras partes do mundo, a falta de habilidades e acesso digital aprisiona milhões de pessoas em um ciclo de desvantagens. É essencial que busquemos soluções para reduzir essa lacuna, garantindo que todos possam usufruir dos benefícios proporcionados pela era digital. Afinal, a verdadeira transformação tecnológica deve incluir a todos e proporcionar mais do que apenas conveniência, mas também igualdade de oportunidades e acesso justo aos recursos que moldam a vida moderna. A expansão do acesso à internet é fundamental, mas é igualmente importante preparar as pessoas para lidar com o fluxo de informações disponíveis. Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações está desenvolvendo mapas detalhados do acesso à banda larga, enquanto o governo Biden implementou um programa de conectividade acessível. Na Europa, iniciativas como a Lei de Infraestrutura Gigabit e programas de subsídios visam conectar cidadãos de baixa renda. Contudo, para superar verdadeiramente as barreiras, esforços locais, conduzidos por iniciativas comunitárias, são essenciais. No Reino Unido, a instituição de caridade Aid UK tem ajudado milhares a ficarem online, com suporte em 120 pontos de venda pelo país. Na França, um fundo nacional lançou programas de capacitação digital para apoiar os mais vulneráveis no acesso a serviços online. Além de garantir o acesso, precisamos preparar as pessoas para entender e filtrar as informações. Com a abundância de dados e notícias, a alfabetização midiática se torna vital, ensinando não apenas a ler as manchetes, mas a refletir e pensar criticamente. Isso envolve a capacidade de questionar, analisar a origem das informações e formar opiniões baseadas em uma reflexão aprofundada. Em vez de sermos apenas receptores passivos de conteúdo, a educação midiática incentiva a investigação crítica, ajudando os alunos a compreenderem o que estão vendo ou lendo. Essa habilidade é essencial para evitar que nos prendamos em câmaras de eco digitais, onde as vozes mais altas e extremas dominam, orientando como pensamos e agimos. A alfabetização midiática, além de fortalecer nossa habilidade de discernimento, também pode servir como base para um envolvimento cívico mais informado e baseado em evidências. Em uma sociedade inundada de opiniões e debates acalorados, desenvolver essa capacidade de análise crítica é um antídoto contra a desinformação. A jornada para alcançar um ponto de vista mais equilibrado e diverso pode parecer desafiadora, mas com a vasta quantidade de informação disponível, é mais importante do que nunca trilhar esse caminho. Precisamos cultivar a habilidade de navegar pelo oceano de dados, sem nos afogarmos na pressão das vozes que competem pela nossa atenção. Para lidar com o estresse e a fadiga mental, resultantes da sobrecarga informacional, adotar uma desintoxicação digital pode ser uma solução eficaz.
Definir limites para o uso de dispositivos, evitar a multitarefa e desativar notificações não essenciais são formas de reduzir a quantidade de dados que invadem nosso dia a dia. Essas ações funcionam como uma barreira de proteção contra a sobrecarga e nos ajudam a focar no que realmente importa. Em vez de mergulhar de cabeça em feeds de notícias e redes sociais, podemos optar por atividades que nos reconectem com o mundo real, como caminhar ao ar livre, praticar exercícios físicos ou passar tempo com amigos e familiares. É irônico, mas em uma era onde a conectividade nunca foi tão acessível, é a desconexão que pode nos oferecer momentos de paz e clareza. Estar ao ar livre, longe das telas, permite que o cérebro respire, processando informações e emoções de forma mais natural e profunda. O simples ato de passar um tempo com as pessoas ao nosso redor, sem a interferência digital, pode ser revitalizante. Essa interação genuína não só fortalece os laços pessoais, como também oferece uma pausa necessária para recarregar a mente e o corpo. Portanto, em um mundo de hiperconectividade, a verdadeira sabedoria pode estar em saber quando se desconectar. Se você está se sentindo perdido na imensidão digital, é hora de considerar a prática de algumas estratégias simples, como dedicar apenas alguns minutos por dia à atenção plena e à meditação. Este espaço de tranquilidade pode ser um verdadeiro santuário em meio ao caos informacional que nos rodeia. A meditação não apenas proporciona uma sensação de estabilidade e paz em uma mente sobrecarregada, mas também nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções sem nos deixarmos dominar por eles. Ao reservar um tempo para estar presente, mesmo que seja por apenas 15 ou 20 minutos, você pode descobrir que se sente menos estressado e mais alegre. Essa prática acolhe sua ansiedade, permitindo que você a reconheça sem julgamento, um passo essencial para cultivar um estado mental mais sereno. Contudo, sabemos que estabelecer limites digitais nem sempre é fácil. Um desafio comum é o gerenciamento da quantidade de informações que consumimos diariamente. Uma abordagem útil pode ser a compartimentação. Se você está imerso em pesquisas no trabalho, tente se desconectar dessas informações ao voltar para casa, e vice-versa. Se estiver distraído com entretenimento enquanto trabalha, reserve um momento para verificar se o que está consumindo é realmente produtivo. Ao limitar a tentação de realizar várias tarefas simultaneamente, podemos reduzir a sobrecarga e, consequentemente, a ansiedade. Essa disciplina é necessária, pois vivemos em um mundo que frequentemente nos empurra para o modo de sobrecarga informacional, fazendo com que a gestão do nosso bem-estar mental se torne uma prioridade. Ignorar sinais físicos de estresse e fadiga é um erro comum, mas ouvir seu corpo pode ser a chave para manter um equilíbrio saudável. Se você perceber sintomas como inquietação ou tensão ocular, pode ser um indicativo de que é hora de dar um passo para trás e se afastar das telas. Às vezes, a atualização constante em notícias não é necessária. Existem maneiras alternativas de se manter informado. Conversar com amigos ou familiares que estejam a par dos eventos pode ser uma boa solução. Assim, você pode refletir sobre as questões que surgem e entender diferentes perspectivas, sem se afundar em um mar de informações online. Essa prática não apenas diminui a sensação de estar sobrecarregado, mas também enriquece suas interações sociais, criando diálogos significativos e informativos. Ao consumir informações, é vital lembrar que a qualidade é mais importante que a quantidade. Este vídeo pode estar abordando a complexidade da sobrecarga informacional, mas sua mensagem é clara. Você não precisa depender exclusivamente de conteúdos digitais para construir sua experiência de vida. O que realmente importa são suas conexões pessoais, as experiências que trazem alegria e quem você deseja se tornar. Ao focar nas relações que cultivamos e nas atividades que nos preenchem, começamos a criar uma narrativa que não está limitada a vídeos do YouTube ou segmentos de notícias. Em última análise, as informações que realmente importam são aquelas que ajudam a moldar quem somos e o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Ao explorar esse tema, podemos olhar para vídeos relacionados que trazem novas perspectivas e insights sobre questões profundas da vida.
Desde o estoicismo, que pode oferecer um alicerce filosófico sólido, até discussões sobre o impacto da tecnologia em nossa mente e sociedade, esses conteúdos nos ajudam a refletir sobre a nossa condição humana. Cada um desses vídeos traz um novo ângulo, estimulando a curiosidade e o pensamento crítico, mas sempre com a lembrança de que o que vale a pena é a vida que vivemos fora das telas. Com essa consciência, podemos navegar pela era digital de maneira mais consciente e equilibrada, lembrando sempre que as melhores experiências são aquelas que vivemos plenamente, desconectados e em harmonia com o nosso ser e com os outros.